No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Vamos lá então, gente. Revolução Inglesa, contexto, século XVII, de 1640 a 1688. Então, uma definição bem breve, para a gente ter uma noção do que foi a Revolução Inglesa, para depois a gente fazer um estudo detalhado da matéria. Então, foi um movimento de identidade política, econômica e religiosa que conseguiu derrubar o antigo regime e estabelecer uma monarquia parlamentar. Como antecedente, então, temos a dinastia Tudor, em que o Henrique VIII consolidou o absolutismo com o Ato de Supremacia de 1534 e Elizabeth I consolidou o anglicanismo, que foi um grande desenvolvimento econômico e apoio dos grupos sociais. Então, Elizabeth I vai falecer e não vai deixar nenhum herdeiro para o comando. E alguém precisava de ter o poder, então, da Inglaterra, acabando, então, com a dinastia Tudor e iniciando a dinastia Stuart, que resgatou a teoria do direito divino dos reis. Jaime I, então, foi o primeiro rei da dinastia Stuart, que era primo de Elizabeth I. Ele ficou no poder de 1603 a 1625, tendo muitos atritos com o parlamento, já que ele não estava escutando o parlamento e estava exercendo apenas as suas vontades. Com isso, ele também perseguia os puritanos e as pessoas que não eram adeptas ao anglicanismo, que acabaram, então, fugindo para as 13 colônias. Além disso, Jaime I aumentou o imposto e dissolveu o parlamento de 1614 até 1622. Então, de 1625 até 1649, Carlos I estava no comando, em que ainda permaneciam os conflitos com o parlamento. E graças a esses conflitos, o parlamento, então, obrigou Carlos I a assinar a Petição dos Direitos em 1628, que, baseada nos princípios da Magna Carta, o rei não poderia aumentar os impostos sem consultar o parlamento e não poderia mais dissolver esse parlamento. Carlos I não cumpre as determinações da petição e estabelece o antigo imposto chamado Ship Money cobrado nas regiões portuárias e estende a todo o reino. Diante de tudo isso, em 1640, ocorreu um atrito entre o parlamento diante da recusa de aumentar os impostos e o rei tentar prender os deputados e dissolvê-lo, iniciando então a Guerra Civil, chamada de Revolução Puritana. Durante a Revolução, foram divididos entre dois exércitos, o Exército Real, que era do Carlos I, e o Exército Parlamentar, que era de Oliver Cromwell. Durante a guerra, então, foram formados dois grupos de puritanos radicais, que eram os Diggers e os Levers. Os Levers, que eram os niveladores, eles buscavam sufrágio universal e a igualdade jurídica, enquanto os Diggers, que eram os escravadores, queriam a distribuição das terras e uma igualdade plena. O exército parlamentar de Oliver Cromwell acaba ganhando a guerra e declara, então, em 1649, o fim da guerra, onde Carlos I é decapitado e acaba, então, a teoria do direito divino, começando o governo de Cromwell. O governo de Oliver Cromwell começou em 1649 e terminou em 1658. Ele conseguiu eliminar os grupos radicais e as relações feudais, já que foi intensificada as políticas de cercamento. Em 1651, ele fez os atos de navegações, em que todo o comércio deveria ser realizado pelos navios ingleses ou pelos países de origem, que seriam os intermediários. A Holanda, se sentindo prejudicada, declarou uma guerra que durou de 1651 até 1654. A Inglaterra vira uma grande potência marítima, já que consegue vencer essa guerra. Então, em 1653, Cromwell se torna o Lorde Protetor, iniciando um período de ditadura, onde ele dissolve o parlamento para que não sejam formados grupos radicais. Isso trouxe um desenvolvimento econômico inglês muito grande. Entretanto, em 1658, Cromwell morre e seu filho Richard assume o poder até 1660. Entretanto, não achavam que ele era uma pessoa que tinha essa capacidade de Oliver e inicia de novo, então, em 1660, a dinastia Stuart, que teve Carlos II e Jaime II. Como reflexo desse período, temos a Revolução Gloriosa, que será mostrada para vocês no próximo vídeo. E muito obrigado por chegarem até aqui.